Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves E eu sou Bia e Gonçalves, você está. no Mogi Guaçu do Futuro. Valeu, Bia, ficou show essa. BeCowork é um espaço colaborativo que conecta pessoas, ideias e negócios. Com 2 unidades em funcionamento, oferecendo salas privativas, estações compartilhadas e salas de reunião em um ambiente profissional e inspirador que estimula produtividade e networking. Chame alguém agora da equipe BeCowork pelo WhatsApp 19 98274 2065. Coloque suas ideias e trabalhos em prática e não esquenta com nada não. Vem para BeCowork. BeCowork e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Tá com fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgado. Produção diária, super fresquinhos, crocante por fora e macio por dentro. Salgadinhos para buffet, para comércio, para festas. Salgadinhos para toda a família. Faça agora o seu pedido no WhatsApp que está passando aqui embaixo, que é 19 99790 0073. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Com o melhor self-service, marmitex, prato feito e o seu churrasco favorito, você encontra no restaurante Morro Vermelho, que eles têm já 16 anos de tradição, confiança e excelência. E ainda por cima aquela sobremesinha almejada depois do almoço. O restaurante Morro Vermelho fica na rodovia Deputado Nadir Chaib, número 2110, Morro Vermelho, Mogi Mirim. E o telefone WhatsApp é 19 99212 4181. Restaurante Morro Vermelho e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes. Para todos os serviços, corre para a Rota, que é excelência especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também mais com 2 filiais aqui em Mogi Guaçu. E elas se encontram nos 2 supermercados Ponto Novo. Chama agora eles no WhatsApp que está passando aqui na tela e resolva todos os seus problemas com esses equipamentos. Rota Celulares e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Ô, Bia, o papo vai ser legal hoje. Quem que a gente vai conversar aqui hoje? Hoje nós vamos falar com o Gil Costa, apresentador, radialista e outras coisas mais que nós vamos abordar aqui no bate-papo. E aí, Gil, beleza? Boa noite, tudo bem com vocês? Prazer imenso participar desse podcast. Já faz uns 2 anos, né, que a gente está tentando organizar essa participação e, enfim, aconteceu. Tudo tem o seu tempo certo. Enfim, aconteceu mesmo. O Gil tá certo. Até, por exemplo, no início do projeto, a gente passou de 100 episódios. No início desse projeto Mogi Guaçu do Futuro Podcast, a gente ia chamar o Gil. Aí aconteceu coisa no estúdio, aí reviravolta em agenda. Aí acabou dando certo só agora. E olha que a gente já falou com vários colegas do Gil, que hoje eu tenho uma coisa para falar também, Gil, antes da gente bater o papo aqui. Nos bastidores de outros colegas seus que a gente já falou, você não tem ideia quanto você é uma referência para essa galera aí, viu? E a gente falou com vários colegas seus. Não falaram mal de mim nos Não, bastidores, não? o mal eu não Na, vou falar, só o bem. Brincadeira, foi na, muito na legal. frente das câmeras, todo mundo fala bem. Não, mas quando desligou as Brincadeira, câmeras, teve brincadeira. umas pessoas aí que você usa você de referência até. Sim. Por isso que eu vou fazer uma pergunta, Gil, que eu faço, acho que eu fiz para todos eles, vou fazer para você também.
Porque É. assim, quem tá vendo aqui você agora, primeira vez, ó, o Gil Costa, aquele cara do rádio, tal, outras coisas assim. Eu faria essa pergunta como qualquer um te conhecendo. Quem é o Gil Costa? De onde você veio? Sei lá, suas formações, para até chegar ao grande Gil Costa que a gente conhece hoje. Quem é você, meu amigo? Conta aí. Ai, ai, grande Gil Costa. Ai, fico até sem jeito, lisonjeado, sabe? Quando eu mudo de figura, de papel, sabe? Uma coisa é eu entrevistar. Agora, quando eu sou entrevistado, a situação ela é muito diferente mesmo. Mas o Gil Costa é um mojimiriano Opa. que está chegando aí perto dos 50 anos de idade, 30 anos na área da comunicação. Eu sou da Zona Leste de Mojimirim. Comecei a trabalhar com comunicação. Trabalhar não, né? Comecei com comunicação na escola. Sempre fui o orador da escola, das turmas, o apresentador dos eventos. E um dia isso virou profissão. E depois não parou mais. E nesse ano de 2026, eu estou comemorando 30 anos, com o microfone na mão, com o microfone na frente, em diferentes situações. Ah, num palco, as primeiras participações foram num palco, depois na televisão, depois no rádio e muitas coisas aí, como a Bia falou, né? Outras coisitas mais que a gente faz aí nessa área de comunicação, porque a área de comunicação ela é muito ampla. É, é, Você pode ser repórter, apresentador, narrador, enfim. Felizmente, eu consigo fazer de tudo um pouquinho. E eu acho que eu tenho feito de forma satisfatória aí nesses 30 anos. Pô, é muita coisa. 30 anos é muita experiência, né? Bastante tempo, nossa. Eu acho acho que o Gil deve ter pego aquela parte que muitos colegas deles falaram aqui, a época até do rádio analógico, né? Aquela coisa toda eles falavam o nome de uns equipamentos que eles tinham que trocar lá, que é diferente de hoje, né? Você pegou essa época, foi a época que você começou mesmo? Você falou nos palcos, né? Que começou, mas como é que Na foi a verdade, entrada? na verdade, eu comecei nos palcos, né, como locutor, apresentador. Posteriormente, eu tive uma passagem pelo rádio. A minha primeira passagem pelo rádio não foi muito longa, foi curta, mas sim, cheguei a trabalhar com fita, sabe? Você ia colocar propaganda, você separava ali em cima da mesa o intervalo. Tinha 6 propagandas, então eram 6 fitas cassete e 2 toca-fitas semiautomáticos. Então você colocava no de cima, ficava esperando acabar, já engatava de baixo e aí colocava no intervalo as 6 propagandas em fita cassete. Voltava e já estava no CD, já tinham 2 toca-CDs, um de cada lado, e era isso, o rádio. Eu não cheguei a trabalhar com fita de rolo, que foi um momento um pouco anterior, mas com o rádio eu trabalhei com as fitas cassete, trabalhei com MD, o mini disc. Aí depois eu fui para a televisão. E aí fiquei muito mais tempo na antiga TV Mojimirim, SEC TV. Fiquei muito tempo lá na TV. Então, o começo no rádio foi bem pouquinho. Depois eu voltei para o rádio. Aí tive experiências na Rádio Clube de Itapira, na Rádio Transamérica de Mojimirim, depois na Rádio Nova Onda. Aí sim, com passagens maiores nas rádios. Sua voz é bem conhecida, né, Gil Costa? Não, é uma voz bem característica, né? Tem gente que confunde, tem gente que ouve um locutor na rua, porque a minha voz, eu diria que ela é a voz padrão do locutor. Então, todo locutor, ele trabalha mais ou menos nessa área de voz. Tem uns que têm um grave maior. Antigamente era necessário o grave. Hoje não é obrigatório. Hoje um bom locutor, ele melhor, mais importante do que a voz, é ele saber falar. Mas saber falar assim, rapidamente, pensando, espontaneidade. Hoje não precisa mais ter aquele vozeirão Sérgio do Chico Chapelin, né? Assudo. Não que eu não saiba fazer aquele vozeirão também. A minha voz, ela, benza a Deus, ela é muito flexível. Por isso que eu atuo em diferentes áreas. E eu até tomo cuidado, né, nesse fato de atuar em diferentes áreas, porque tem muita gente que diz, ele faz tudo. Faz tudo, quem faz tudo, às vezes, não faz nada direito. Então, quando eu tenho várias redes sociais, então eu tenho rede social que eu divulgo um trabalho,
Aí tem rede social que eu divulgo outro, porque quem quer um locutor mais sério, de repente vê um locutor gritando ali, correndo. Tem evento que eu saio correndo no meio do público. Então, de repente, eu posso assustar um potencial cliente vendo o Gil Costa meio fora da casinha. Pô, que legal. Época de SEC TV, cara. Teve a grande TV que teve aí, né, cara, assim, na nossa região. E você entrou lá fazendo que tipo de programa, só para o pessoal? Alguém vai lembrar, que assistiu na época, você falando aí. Como é que foi sua passagem lá? Bom, eu ficava lá em cima do pessoal tentando uma oportunidade, né? Porque eu era jovem ainda, né? Tava com 17, 18 anos. E aí eu ficava lá em cima, fiz amizade e ficava, sabe, rodeando, esperando o momento. Uhum. E a minha primeira experiência na televisão, na verdade, foi a gravação de um comercial, é, que eu usava a voz de veludo, a voz padrão, né? A voz mais grave, que era um comercial de um motel aqui na estrada Mogi Guaçu-Pinhal. E ficou marcante por isso, por ser um motel. Era mais ou menos assim: passe momentos agradáveis com conforto, lazer e segurança. Boa boa voz pro voz. motel. Legal. A minha Você já fez esposa para fala. fazer também Ah, gente. dublagem? Não, nunca fiz dublagem, não. Nunca fiz. Eu pensei em fazer também, mas não cheguei a fazer, Porque não. você tem uma voz boa, né? É, Uma voz flexibilidade, né? sensível, É, uma boa dicção também, né? Bem é. legal. Sim. Na verdade, eu cheguei a pesquisar, né? Mas isso mais recente. Aí eu precisava ter DRT, precisava ter a faculdade de artes cênicas, então o negócio não é tão simples quanto parece a dublagem, não. Tem umas regrinhas aí, o mercado é muito fechado. Então eu falei, não, já tô não vou arrumar mais essa dor de cabeça para mim, não. Seguimos. Aí depois do comercial, o primeiro convite na TV foi para narrar futebol. Eu narrei um campeonato de futebol durante 7 meses, futebol amador. Depois, a TV na época não tinha dinheiro para me contratar. Aí o que que eu fiz? Um amigo meu de Mojimirim, que me conhecia, se juntou a mim, né? Ele ficou na parte administrativa e eu na parte de apresentação e produção. Aí eu comprei um horário na televisão. A gente vendia propaganda e comprei um horário na televisão. E aí eu apresentava um programa de auditório, onde tinha tudo. Tinha tudo, tinha cantor, tinha dança, tinha calouro, tinha tudo. Então esse programa ele ficou no ar durante quase 2 anos. Programa Mega Show. Ele começou com o nome de Special Mix, aí a gente mudou para Mega Show e ficamos 2 anos no ar. Depois de um tempo eu parei com o programa porque não conseguia, não estava dando nada. Tipo, o dinheiro que entrava ia tudo. Então, aí eu falei, não dá para trabalhar só por prazer, né? A gente tem conta para pagar. E aí eu parei com o programa e quando eu parei com o programa, o diretor da TV na época, o Beto Sampaio, ele já me falou, então você vem aqui que agora eu vou te contratar. Aí ele me contratou, aí eu entrei na TV como apresentador de telejornal, narrador de futebol e repórter. O pessoal que tinha lá foram me ensinando, e eu sempre fui muito fissurado em comunicação, em notícia. Então, ouvindo rádio o dia inteiro, assistindo televisão o dia inteiro, prestando atenção no jornal. Então, tipo, a vida foi uma escola para mim e também os colegas que trabalharam comigo. Eu trabalhei ao lado de lendas mesmo da comunicação, e essas lendas sempre me deram um pouquinho do seu conhecimento, eu fui juntando um pouquinho de cada um. Eu já ia perguntar uma coisa parecida, né? Quais as pessoas que você já trabalhou que você usa de referência? Aí você usou umas palavras aí fortes, lendas, né? Ou similares. Então eu te pergunto, quem que são essas lendas aí que a gente vai lembrar? Provavelmente você vai falar alguém que a gente vai lembrar aí. Olha, quando eu comecei lá na TV, na área de reportagem, quem me ajudou muito foi o Serginho Bibiano, falecido Serginho já, faleceu jovem, infelizmente, e o Renan Neves. Esses dois me ajudaram. Aí depois outras pessoas foram passando por lá e agregando. Mas a maior referência mesmo é o Walter Abruçês. O Walter Abruçês, ele foi secretário de comunicação em Mogi Guaçu por 2 ou 3 oportunidades.
Ele foi um dos fundadores da EPTV em 1978. Ele era editor na EPTV em 1978. Ele é mojimiриano, falecido também. Ele era mojimiриano, mas ele fundou a TV Campinas. Então eu tive o prazer de trabalhar com o Walter Abruçês tanto na televisão quanto na prefeitura de Mojimirim. Então, esse foi uma lenda. GB, trabalhei ao lado do GB, Geraldo Bertanha, que está nativo até hoje na Rádio Cultura em Mojimirim. Então, tipo, pessoas, trabalhei com o Gaspar Luiz no rádio, pessoal das antigas, pude trabalhar ao lado de José Aparecido Carmona, então são várias as pessoas, mas a grande referência é Walter Abruçês. Pô, que legal. Legal. Aí, o que que acontece? Eu cabia, já a gente estava vendo, né? Se for olhar as redes sociais do Gil Costa, a gente vai ver quase tudo que você falou. Ele tem uma rede social para isso, tal. Então, o que que a gente viu? Olha só, o Gil Costa, locutor, apresentador, celebrante de casamento, se eu não me engano, alguma coisa assim. Você vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente viu uma tal, só vê se eu vou errar o nome, uma tal de Gil Costa TV, alguma coisa assim. Cara, conta um pouquinho desses projetos resumidos, porque é muito, né? Mas aí, cara, Ah, não, você falou que o podcast vai ter meia hora então, por isso que eu não consigo, meia hora eu não consigo falar nem da Gil Costa TV, nem da Gil Costa TV eu consigo Ai, falar. meu pai do céu. Celebrante de casamento, então eu preciso de 1 hora e meia. Bom, celebrante de casamentos. Em 2019, 2018, eu comecei vendo televisão, eu vi que existia essa função de celebrante de casamentos para algumas circunstâncias de casais não religiosos ou de casais de religiões diferentes que utilizavam um celebrante social para fazer o casamento. Eu olhei aquilo e falei, eu consigo fazer isso. Aí eu estudei, me aprofundei, fiz um curso e coloquei o meu nome à disposição. A primeira contratação que apareceu foi da tia da minha esposa. Ela passou aqui em casa para convidar a nossa caçulinha para ser daminha de casamento e eu perguntei quem é que ia celebrar. Aí eles falaram, não, vai ser um pastor e tal, mas eles não eram evangélicos. Mas eles iam pedir para um pastor celebrar, mas era um pastor bem velhinho, tal, que estava meio que enrolando eles, não podia ir e tal. Aí no outro dia eu falei, olha, eu vou começar a celebrar casamentos, assim, assim, assado. E aí eu falei, se vocês quiserem, eu celebro para vocês. Aí, aí no outro dia eles já ligaram, né, a Vanessa e o Baia, e falaram, não, a gente vai querer você. Aí foi o primeiro casamento. Isso em dezembro de 2018. Foi o primeiro. Aí daí veio o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu estou quase chegando a 200 casamentos Nossa, celebrados. quanta Gostando. gente casou com a voz do Gil, hein? Sim, uma voz boa também, né? Aham. Não, não, no casamento é uma voz é um momento mais solene, mais Sim. emocionante. Não que eu não brinque, não é uma cerimônia chata, mas eu procuro ficar bem mais sério no casamento. Baile de debutante, formatura, você faz também? Faço, faço. Aham. Já. Baile debutante eu faço menos, né? Porque é uma tradição que não está tão em alta mais. E baile debutante eu já faço há mais de 20 anos. Mas baile debutante eu faço em média dois, três por ano. Baile debutante. Formatura, eu comecei a fazer de forma mais efetiva faz uns 3 anos. Ah, que aí chega a temporada de formaturas. Eu faço umas 20 formaturas num período de 30 dias, mais ou menos. Nossa, É, não, bastante. é muita coisa, né? Bastante, aham. Bom, e conta essa história também do Gil Costa TV. Vê se eu falei. É Gil Costa TV é o nome mesmo, né? Do projeto? Gil Costa TV. Na verdade, eu fui fazer locução num evento em Mogi Guaçu há cerca de 3 meses. Era um aniversário de um supermercado. Aí o dono do supermercado falou: "Ó, faz um ano que eu assumi o mercado, eu quero fazer uma festa." E aí ele me contratou. É um tipo de evento que eu nem faço com tanta frequência mais, mas pela amizade eu fui lá fazer. Esse mercado fica na Avenida Suécia, aqui em Mogi Guaçu. E eu fui lá e fui aqui apresentando as atrações artísticas, uma atração atrás da outra, recepcionando o público, animando a galera e tal. E nesse dia de festa, passou muita gente por lá. Mas por baixo, mais ou menos, Paulo e Bia, umas 30 pessoas vieram falar comigo. E elas vieram falar comigo não com o Gil locutor,
mestre de cerimônia, celebrante de casamento. Elas vieram conversar com o Gil Costa da TV. Ô Gil, e a TV? O que aconteceu com a TV? Nossa, eu assistia você na TV, na TV, na TV, na TV. E aquilo tocou, sabe? Chegando em casa, eu conversando com a minha esposa, aí eu comentei com ela. E eu trabalho muito nos finais de semana. Sexta, sábado, domingo, a minha agenda ela é atolada, benza a Deus. Mas durante a semana eu tenho um tempinho livre. Não é assim, nossa, não é um tempo ocioso, mas é um tempo que eu ficava aqui no meu estúdio, fazendo uma gravação, preparando um roteiro, mas sempre sobrava um tempinho. Aí eu conversando com ela, falei isso e a minha esposa falou: por que que você não faz alguma coisa? Mas por que que você não faz para você? Por que que acontece? Eu já atuei com algumas empresas, algumas páginas de internet, a Moji Play, do meu amigo Rafael Tadeu. Eu tive uma passagem pela Nova Onda, onde eu também fazia alguma coisa parecida, na área de vídeos. Mas aí a minha esposa falou: faz para você, porque aí você não tem horário, compromisso, você não tem a responsabilidade, porque é você quem vai fazer para você. Aí beleza, eu falei: você me ajuda? Aí ela falou: tamo junto, né? E então, do nada, há cerca de 60 dias, na verdade, 65 dias, a gente ia num evento, eu falei: nesse evento a gente já vai fazer uma reportagem para Gil Costa TV. Porque eu falei: podia colocar um nome assim e tal, pá, pá, mas como as pessoas. É o Gil Costa, é o Gil Costa, é o Gil Costa, então, para facilitar o entendimento, é Gil Costa TV, o Gil Costa da TV. E aí criei vários canais, plataformas, tudo, porque hoje tem que ser multiplataforma, né? Não adianta você estar em uma só. E aí eu criei, fiz a reportagem e na segunda-feira já comecei. Então toda semana tem reportagem nova, todo dia eu faço live, eu posto os cortes da live. E aí começou devagarinho, sabe? Eu nem anunciei, nem fiz alarde, nada. E mesmo sem fazer alarde, nada, benza a Deus, está um sucesso aí nesses 60 dias, 2 meses. Tem vídeo cortes de vídeo que já passou de 200 mil visualizações. É, as minhas redes sociais da Gil Costa TV já ganharam nesse período aí mais de 6 mil seguidores, tudo orgânico, nada comprado, sabe? Uma coisa. O pessoal manda comentário, manda mensagem no dia, manda um WhatsApp, manda mensagem pedindo reportagem, que não era nem o objetivo, né? Fazer reportagens do dia a dia, assim, reclamação, denúncia. Esse não é o objetivo, nem fazer reportagem policial. A Gil Costa TV ela nasceu com o objetivo de comemorar os 30 anos meus na área da comunicação e também ser um espaço de mostrar reportagens bem produzidas, bem trabalhadas sobre pessoas, histórias e lugares da Baixa Mojana. Porque essa história de eu ser mojimiriano, trabalhar na TV, depois vir morar no Iguaçu, trabalhar na Nova Onda, trabalhar na Moji Play, trabalhar muito em Itapira, fiz muito Rádio Clube de Itapira. Então, o que acontece? Eu não me enxergo como um cidadão de Mojimirim nem de Mogi Guaçu. Eu me enxergo como um mogiano. Então, eu englobei a Baixa Mogiana no canal. E aí a ideia é mostrar esses lugares, pessoas e histórias. Então, toda semana eu faço uma reportagem especial. Todo dia tem live, todo dia tem corte. E as reportagens especiais foi o nascer do sol no Boulder, Roseira. Então, se você entrar lá, você vai assistir uma reportagem de 8 minutos mostrando o sol nascendo. Outra reportagem especial foi a história de Zezé Oliveira no rádio. O Zezé, da difusora, que trabalhou também na Vale Verde e que hoje tem a sua rádio web, que tem uma audiência fantástica com o De Volta ao Passado. Então, tem essa reportagem. Tem reportagem sobre Mojana e Mojaninho sendo homenageado. Então a ideia é essa, sempre fazer reportagens especiais sobre a nossa região. Tem reportagem também sobre o factual, que não era o objetivo, mas uma coisa ou outra. Eu não posso falar não para a pessoa que me segue. A pessoa manda uma mensagem para mim: ô Gil, né? E eu tenho uma dificuldade tremenda de falar não. Aí, de repente, eu vou lá e faço uma reportagem de uma reclamação, de um problema da sociedade. Mas é isso, a gente vai tocando e superou todas as minhas expectativas. A minha expectativa, para vocês terem uma ideia, né? Eu estou com 2 meses de Gil Costa TV. Nós já atingimos a expectativa
que eu esperava para janeiro, fevereiro do ano que vem. Legal. E como é que faz para acessar o Gil Costa TV? É Pode ser só, no YouTube? Ou como é que é? é só digitar Gil Costa TV que aparece até no micro-ondas da sua casa. Legal, vou seguir, vou Não, tá, seguir. Tem eu estou Instagram, Facebook também. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Aliás, TikTok é um fenômeno, gente. Impressionante. Quando a minha esposa falou, tem que pôr no TikTok, eu fiz assim, TikTok não é dancinha? Ela falou, não, TikTok não é dancinha. É, O, evoluiu Tik, bastante, né? o, Começou Tik, com o Tik- dancinha, TikTok musiquinha, mas é, agora tem de TikTok tudo. é a rede social onde eu mais cresci nesse período. Olha É que legal. impressionante, Olha impressionante. que legal, hein? Isso que legal. Eu tava falando com uma pessoa que falou assim: ah, vou falar com o Gil Costa. A pessoa falou assim: ah, o locutor. Você é muito marcado pelo, assim, acho que Mogi Guaçu, por ter as participações dos nossos colegas da Nova Onda, né? Você participou lá, e às vezes você vai lá apresentar, porque você apresentou até um podcast lá, não foi? Um tempinho? Foi isso mesmo, Sim. Fez Gil? podcast, é Na verdade. verdade, eu substituí o Alexandre, né? O podcast era do Alexandre Bueno. Aí o Alexandre saiu para candidato, aí eu tive que substituir ele. Então eu fiquei, acho que uns 3, 4 meses apresentando o podcast lá, semanal. É uma experiência bem bacana. Eu lembro disso aí, viu? Foi bem legal. Abraço também Sim. para o Alexandre, que já Aham, falou com a gente aqui no podcast. Eu E, pô, assisti. pô, que Eu legal. acompanho vocês aí. Ô, Ah, obrigado. que Agora legal. ficamos mais felizes A agora. gente vai Na acompanhar você verdade, também. na verdade, eu acompanho tudo, sabe? A minha esposa, ela fala que eu sou viciado em informação. Uhum. Que Pô, que vício legal. bom, né? Ô. Vício bom, com certeza. Porque informação, acho que você, pelo menos, você fica antenado para as coisas É, aí. o que está E acontecendo? outra, a Não, gente. ela fala assim, nossa, você é muito, não é no sentido ofensivo da palavra, fala assim, você é muito cabeçudo, você é um você é um chato GPT, você é um chato Chat GPT. GPT. Mas é legal você Falou ter assim, falado sobre informação, porque assim, a gente tem hoje em dia, com o Gil Costa TV ou qualquer outro programa, até o Mogi Guaçu do Futuro, a gente tem informações da nossa cidade e região. A gente consegue ter informações ou sobre pessoas, né, ou sobre até matérias, como você tem bastante na Gil Costa TV. Então, acho que é muito legal. A gente está bem servido de programas como Sim, tem o do bastante. Gil. É, aham. Eu acho legal. Qual que é o futuro do Gil Costa? O futuro? Qual que é o seu plano? Crescer, por exemplo, o Gil Costa TV, ou ter mais trabalhos em rádio? Sei lá, é uma pergunta legal para se fazer para um cara como você, né? Qual é o futuro do a Gil pergunta é Costa? difícil de se fazer, como é que eu vou falar de futuro? Futuro a Deus É. pertence. O futuro a Deus pertence, tudo tem o tempo certo de acontecer. É. Não, eu tô feliz. Tô feliz e se seguirmos assim, tá tudo bem. Tá A, a, fluindo, né, carre- Ju Costa? Isso que é importante. a carreira como mestre de cerimônia, celebrante de casamentos, tá indo muito bem. Só esse ano eu tenho mais 34 casamentos para fazer, já fiz 8, tem mais 34 esse ano. Então tá indo bem. A Gil Costa TV superou as minhas expectativas e eu acredito que eu vou seguir por esse caminho aí agora, até caminhar para minha aposentadoria. Você sabe que quem trabalha com comunicação não aposenta, né? Não consegue É aposentar. mesmo? Achei que dava, pô, Não normal sabia. assim, né? Como uma profissão. Não falo financeiramente, não. Financeiramente eu já não tenho problema nenhum mais, eu só não tenho dinheiro. Mas ah, quem trabalha com comunicação não consegue parar. A gente tem um exemplo claro disso aí, que é o Galvão Bueno. O Galvão É. Bueno, se a gente for analisar a performance, ele já deveria ter parado já há alguns anos. E ele simplesmente não consegue parar. Inclusive, ele fez uma cirurgia nos olhos essa semana para enxergar melhor, que não estava enxergando bacana. Então, ele fez uma cirurgia aí, está se preparando muito para a Copa, porque é óbvio que ele sabe que a performance dele não é mais igual à anterior, mas ele também não pode deixar uma má impressão. Então, quem trabalha com comunicação normalmente trabalha até o fim da vida. Então, quanto Deus der força para a gente aí e a voz sair bacana, a gente vai continuar falando. Pô, que legal. Tanto é que quando eu estava agendando com o Gil Costa, a gente até teve uma data ali que a gente estava agendando, lembra? O Gil Costa, não, eu tenho isso para fazer, tenho isso, isso. Falei, caramba, cara. E você falou uma frase, para quem não sabe, quando eu estava agendando com o Gil Costa, ele falou assim: eu não consigo ficar parado. Você não usou essa frase para mim no momento que a gente estava agendando? Aí eu falei, pô, então
casa com o que você está falando. Eu acho que incorpora a comunicação a ponto de você não. Pô, eu preciso estar fazendo sempre alguma coisa. Seria isso? Não, teve uma época da minha vida, voltando lá atrás, né? Você perguntou sobre o futuro, mas eu falo sobre o passado. Teve uma Hum. época da minha vida que eu parei de trabalhar os finais de semana. Eu narrava muito futebol. Dá licença. Hum. Aí, a água é importante para quem trabalha com a voz. Sim. O- Eu trabalhava muito com futebol e, de repente, os caminhos mudaram e eu parei. E eu ficava entediado aos finais de semana. Não sabia o que fazer, sabe? Quando você fica assim, jururu da vida. E era o que acontecia comigo. Então, não dá para parar. Domingo, agora, para você ter uma ideia, é claro que tem um motivo pessoal por trás, né? Que, infelizmente, há um ano e meio eu perdi minha mãe. E domingo é Dia das Mães. E eu recebi agora há pouco não, agora à tarde, o contato, né? Que eu narro futebol para a Federação Paulista de Futebol. E aí eu recebi um convite, um chamado para estar disponível domingo para narrar. Aí eu falei, bom, seria um dia que eu ia ficar bem chateado em casa, à tarde de domingo. Aí eu não vou mais ficar, vou narrar futebol. Então, eu acho que o trabalho ajuda nesses momentos também. Com Então, certeza. tem um final de semana, eu vou fazer um evento em Sumaré, domingo de manhã. Aí eu volto, almoço e já vou para Paulínia narrar futebol para a Federação Paulista. Legal. Então, um profissional como o Gil Costa é isso, né? Assim, não dá para ficar parado mesmo. É Sim, muita coisa para contribuir, viu, Gil? Acho que a gente tem na sociedade aqui, principalmente na nossa região, bem servidos de comunicadores aí. Estamos falando hoje em dia, hoje com sim. mais um, né? Ô, Ah, Gil, não, vamos falar o português, claro. Eu sei que você está querendo encerrar, já que você falou que o podcast é curto, mas você pega um cara que fala muito, ah, aí fica difícil. Não, são duas coisas que eu não complementei. O apelido da minha esposa, né, que ela deu para mim, é porque esse vício em informação, se você quiser falar sobre futebol, eu vou conversar com você. Se você quiser falar sobre política nacional, eu vou conversar com você, com informação, com argumento. Política local, regional, os assuntos, enfim. Então, é por isso que ela me chama aí de chato GPT. E, e, Ela e sabe de quanto ao que tudo. Quanto ao que você falou aqui da área da comunicação, a gente, claro, temos aí profissionais fantásticos, portais de notícia, o meu amigo Alair Bellini Júnior, que já esteve por aí, o Alexandre da Nova Onda, faz um papel bacana. Mas fica um alerta para quem está acompanhando o Mogi Guaçu do Futuro. Gente, existem fontes, existem comunicadores, mas também há, nesse meio, quem não não tem o pleno domínio da comunicação e está se enveredando por essa área. Esse pessoal, o público tem que ficar esperto, porque uma notícia mal dada, uma notícia dada com viés político, uma notícia dada com segundas intenções ou com más intenções, ela pode trazer um estrago, trazer problemas. Então, como existem bons profissionais, também existem aqueles que não são tão profissionais. Então, fico alerta para o público que acompanha o podcast de vocês que nem tudo é as mil maravilhas, né? Então, tem que peneirar mesmo, filtrar, principalmente nesses tempos de redes sociais. Nem tudo que está na rede social é verdade, nem tudo que aparece ali vem com boa intenção. Então, é bom ficar atento, mesmo a gente tendo aí profissionais fantásticos. Aqui em Mogi Guaçu tem o Guaçu Agora, tem a Gazeta, tem a Nova Onda, em Mogi Mirim tem o Portal da Cidade, em Itapira tem Itapira News, tem o GB lá na Rádio Cultura, tem o pessoal do Jornal Impacto. Então, existem profissionais sérios aí que trazem a notícia na boa, mas fiquem espertos, porque também tem muita gente tentando se aproveitar desses novos tempos de comunicação. Bom alerta, né, Bia? Tem bom alerta, É. na internet tá lotado de gente, tudo quanto é tipo. E eu fico imaginando esse ano aí como é que vai aparecer mais aí, com tudo que a Aham. gente está vendo aí Nossa, de. daqui para frente é só para trás, Paulo e Bia. Daqui para frente é só para trás. Não, porque o que acontece? Eu vou falar claro, eu não sei se eu me expressei direito, mas tem muita gente com interesses, Sim, sabe? Interesses eleitorais, interesses políticos. Então, de repente tem uma página ali, um grupo com viés mais para um lado, mais para o outro. Então, ali não.
Então, quando for analisar, analisa com cautela, com cuidado, para não se deixar enganar e não fazer papel de bobo aí diante de pessoas que utilizam os novos meios de comunicação para se promover. Sim. Usa um viés, né? E acaba colocando ali como Não, geral, né? É eu verdade. nem sei se podia falar tão sério aqui no podcast de vocês, mas Oh, mas para aqui é para falar. Não, falar mas tudo. é para falar tudo mesmo e abordou um assunto interessante mesmo, porque daí você foi falando e eu fui pensando, daí foi dando tipo um insight assim de várias pessoas que eu sigo e que realmente por trás você vê depois de um tempo as pessoas estão lá se candidatando, né, quer ser, né, ter algum cargo, alguma coisa assim, né, e às vezes a pessoa não tem experiência, não tem ela não tem mesmo um know-how para estar tendo um cargo público, né? Ou o conteúdo que estava trazendo era para esse viés. É verdade, Isso, é verdade. exatamente. Então a gente, assim, é Não, uma coisa que fica alerta mesmo. desconfie mesmo. Sim. Muita gente, mesmo eu com 30 anos na área, teve gente perguntando para mim, Gil, qual que é o objetivo da Gil Costa TV? Você tem algum candidato por trás? Tem, você vai apoiar alguém? Você tem pretensões políticas? As pessoas já estão vacinadas, até mesmo diante do meu histórico. E olha que eu tenho um histórico bacana. Eu já trabalhei no setor público, já trabalhei na imprensa. Então, conheço os dois lados da história. Então, a minha atuação, ela sempre foi muito equilibrada, sabe? Eu não critico por criticar. O que que acontece? Eu termino aqui um corte, uma reportagem, e aí a rede social, a inteligência artificial, aqui, ó, para esse corte viralizar, você tem que colocar uma manchete assim. Eu não consigo, eu não consigo fazer sensacionalismo. Não Os consigo. clickbaits, né? Veja, Que o povo sabe, fala. veja o que está acontecendo em Mogi Guaçu! Exclamação. Não. Eu coloco lá, ó, morador reclama disso, fulano reclama daquilo, prefeitura rebate. Não dá, sabe? Existem algumas coisas da modernidade que eu prefiro não usar. E a inteligência artificial é uma delas. Use sim, tem que usar, mas use com moderação. Igual bebida. Legal, muito legal. Ô Gil, Bebida, obrigado pela aula que você deu aí, porque falar com você e a sua trajetória foi uma aula meio de comunicação. Tanto é que quem quer entrar nessa área e assiste um podcast com essas dicas e outros colegas que já vieram, pode ajudar isso aí, né? E só que o que eu ia pedir para você, Gil, sempre no hum. finalzinho aqui, sei lá, usar 1 ou 2 minutinhos para deixar suas considerações finais, o que você quiser, vai estar na tela cheia aí. O que você quiser, meu amigo, deixe sua mensagem aí. Bom, eu só quero agradecer. Quero agradecer porque eu me lembro que há 2 anos atrás eu estava lá prestando serviço para a Nova Onda FM. Você entrou em contato, a gente chegou até a marcar. Não deu certo, mas o convite ficou e um dia daria certo. Então, tudo tem o seu tempo certo. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de dividir com vocês e com o seu público que acompanha esse podcast, que tem uma rotina já, que está estabelecido, que tem o seu público, que tem a sua audiência, de dividir essas experiências que eu estou comemorando 30 anos e eu só tenho bons motivos para comemorar. Mais cedo hoje. Eu dizia que a minha agenda desse final de semana ela está lotada, mas lotada, lotada mesmo. E eu não posso reclamar. Não posso reclamar. Vai ser cansativo, vai ser puxado, mas eu não posso reclamar por ter aquilo que eu sempre pedi. Então, bora para frente, vamos para cima e é isso. Grande abraço para vocês todos que acompanham Mogi Guaçu do futuro. Nós que Obrigado, viu, Gil agradecemos. Costa? Então tá E bom. sucesso aí. 30 anos e mais 30. 30, aham, com certeza. Então, beleza. Vamos Então, tentar, vamos tentar. Um vai chegar abraço, lá, boa com certeza. noite. Vamos estar acompanhando aqui. Então, tá bom. Obrigado, Gil Costa. Obrigado, Bia, por Eu que estar aqui. agradeço. Obrigado, viu, Gil Costa? Então, tá bom. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.